Fala galera, como é que vocês estão? Prof. Flávia aqui para mais uma aula do projeto Trends Química Enem, onde em cada semana eu trago uma aula diferente sobre um assunto de química e te explico qual é a tendência que esse assunto tem de aparecer na prova do Enem. Se ele cai com frequência, se ele cai com mais frequência ou menos, se ele cai mais em questões que são mais fáceis, que te fazem pontuar mais, ou se ele cai em questões difíceis. E nessa aula a gente vai falar sobre as reações de combustão, que é um assunto super presente na prova. Afinal, a prova de natureza traz muito o tema combustíveis, biocombustíveis, e a gente só consegue obter energia a partir dessas misturas, né? Se a gente queimar elas, certo? Então, as reações de combustão, elas aparecem demais na prova. Nessa aula eu vou te ensinar a diferenciar uma reação de combustão completa e uma reação de combustão incompleta. E galera, não esqueçam também, né, de curtir esse vídeo antes da aula começar, se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo se você gosta, se você está curtindo essa sequência de aulas, porque isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre Enem e Química aqui no YouTube. Então vamos para a aula. Nessa aula vamos falar então sobre as reações de combustão. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando o Enem ou qualquer prova fala só reação de combustão e não especifica qual é, se é completa ou incompleta, nós vamos considerar que é uma reação de combustão completa. Lembrando que, né, em todas as reações de combustão, quem são os reagentes? Sempre vai ser, isso aqui vocês precisam saber, o combustível, e aí a gente vai ter que ver a fórmula química do combustível, que vai reagir com o gás oxigênio, ou seja, né, a gente só tem combustão se nós tivermos gás oxigênio. O gás oxigênio, numa reação de combustão, ele oxida o combustível, certo? E aí a gente vai ter como produto sempre gás carbônico e água. Então vejam que todos os exemplos que nós temos aqui, as reações são exatamente as mesmas. O que muda? O combustível, né? E o que é importante a gente perceber aqui? Essas reações não estão balanceadas, elas só estão nos dizendo quais são os reagentes e produtos envolvidos, mas uma coisa bem importante a gente prestar atenção é que, dependendo do número de carbonos que tem o nosso combustível, quando a gente queima um mol desse combustível, a gente vai emitir tantos mols quanto for a quantidade de carbonos do combustível que foi queimado. Então, o metano, por exemplo, queimando um mol de metano, a gente vai emitir um mol de gás carbônico. Se nós queimarmos um mol de butano, aí a gente vai estar emitindo 4 mols de CO2. 8 mols de octano, que é o principal componente da gasolina. O butano anterior é o principal componente do gás de cozinha, e o octano, que é o da gasolina. Se a gente queimar um mol de octano, o octano tem 8 carbonos, portanto, ele vai emitir 8 mols de CO2. E esse último aqui não é um hidrocarboneto, vejam, tem um oxigênio na fórmula, é o nosso querido etanol, que é um biocombustível aí. Quando a gente queima um mol de etanol, a gente também emite 2 mols de CO2, certo? E aí, gente, se por acaso o Enem especificar que não é uma combustão completa, então, se não for uma combustão completa, vai ter algumas diferenças. Então, vejam, essa é a fórmula geral de uma combustão completa. O que muda é aqui, né? O combustível, que a questão vai informar pra gente. A incompleta, ela tem... A única coisa que muda são 2 produtos. Um tipo de reação incompleta de combustão vai liberar CO, que é o monóxido de carbono. Se nós estivermos em um local fechado, com uma lareira acesa, por exemplo, e aumentar muito a concentração, porque lareiras tem queima bastante incompleta, né? A gente vai liberar uma grande quantidade de monóxido de carbono e as pessoas ali, né, podem morrer asfixiadas. Por isso que a gente tem que cuidar muito. Se nós gostamos, né, no frio, se a gente acende uma lareira, ou se a gente vai viajar para um local frio, tem algum chalé, alguma coisa que tem lareira, o ideal, galera, é que ou vocês utilizem isso num local ventilado, né? Ou vocês não esqueçam de apagar essa lareira antes de dormir para garantir, né, que não vai aumentar a concentração desse gás. Se vocês jogarem isso no Google, vão ver que tem várias notícias de pessoas que morreram intoxicadas com esse gás. Mas ele só é tóxico em altas concentrações. Por isso que o local, né, o problema é principalmente o local estar fechado. Segunda substância, então, que pode ser emitida por uma combustão incompleta é a fuligem. A fuligem, quando a gente tá na estrada e vê algumas queimadas e tem aquela fumaça preta que sai, aquilo é fuligem. Por mais que a gente ache que fuligem é um gás, na verdade, são pequenas partículas muito pequenininhas de carbono sólido que ficam em suspensão no ar porque são menos densas, né?
né? Então, é aquela fumaça preta, e se a gente ficar muito exposto a esse tipo de poluente, né, liberado, a gente aumenta muito o nosso risco de desenvolver câncer. É uma fumaça, né, cancerígena. E aqui, para lembrar vocês, duas reações de combustão que mudam um pouquinho porque elas são específicas, que é a reação de combustão do carvão mineral. O carvão mineral, em geral, a gente vai considerar que ele tem só carbono na sua constituição, não é exatamente isso, mas a gente considera isso. E aí, se ele só tem carbono, não tem hidrogênio, né, galera? Então, não tem como liberar aqui, além do CO2, água, né? Por isso que a queima do carvão mineral produz somente gás carbônico, inclusive é dos combustíveis fósseis, é o de pior eficiência energética, além de ser bastante poluente. Já o gás hidrogênio, que é um potencial combustível aí para o futuro, por quê? Porque quando a gente queima gás hidrogênio, a gente não vai poder... E aqui o slide tá errado. Ai, meu Deus, vou consertar para mandar para vocês. A gente não vai poder ser gás carbônico, né? Por quê? Porque o nosso combustível não tem carbono. Portanto, o único produto da combustão do gás hidrogênio é a molécula de água. Então, é uma combustão limpa, não emite nenhum gás de efeito estufa. E aqui, como isso cai no Enem, olha, caiu no Enem de 2018, no Enem PPL, falando sobre o monóxido de carbono, né? E fala que uma grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, né? Por quê, galera? Então, lembrando, se as pessoas não estão morrendo de asfixia, porque ele está num local aberto, esse gás não está em alta concentração, né? A asfixia só ocorre quando a pessoa está numa alta concentração, num local fechado com este gás. Porém, se a gente está na rua, esse gás é liberado, né? Pelos automóveis, por tudo que a gente queima. Então, ele é liberado principalmente, vejam, no processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis, galera. Então, essa é a resposta. E aí, cuidado, porque aqui a gente tem um distrator bem forte. Aquela alternativa que parece correta, mas não é. Nas queimadas das matas e florestas, galera, apesar de que sim, queimadas de matas e florestas emitem, né, monóxido de carbono, de certa forma, esta letra especifica exatamente a combustão incompleta, que é a reação específica fonte deste gás, porque a combustão completa não emite este gás, né? Então, a D é a mais adequada, de fato. E só pra gente olhar as demais, né, a letra B, tanto a letra B quanto a letra C estão falando, né, de um gás obtido na decomposição da matéria orgânica, e a letra C no abdômen de animais ruminantes. Ambos os casos, este gás, né, é o gás metano, que é um gás de efeito estufa também, né? E por fim, aqui tá falando de chaminés de indústrias que utilizam madeira de reflorestamento como combustível. Aqui, galera, a gente vai ter também, principalmente, fuligem sendo emitido, assim como aqui, né? Queimada de mata e floresta também emite bastante aquela fumaça preta, fuligem. Então, não quer dizer que não emite monóxido de carbono, mas, de fato, né, a letra D especifica exatamente uma reação que libera este gás, portanto, é a correta. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.